Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o futsal e a sua volta, porque ainda não aconteceu. Esse esporte maravilhoso que eu gosto bastante, um dos esportes que eu mais curto, que eu mais pratico. Antes disso, eu gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento, sugestões. Comentem nesse e nos próximos vídeos do nosso canal. Deixe sugestões para a gente manter sempre conteúdo aqui no canal. Também gostaria de falar para vocês da nossa parceria que nós já vimos falando há algum tempo aqui no nosso canal, da Aires Imports, uma loja de camisas de futebol, camisas internacionais, nacionais, NBA, NFL, seleções, agasalhos, enfim, tem de tudo lá na Aires Imports. Vou deixar o Instagram deles aí na descrição. Se você quiser fazer alguma compra na Aires Imports, temos um cupom, nosso primeiro cupom aqui do canal. Você vai ganhar um desconto muito legal. Personaliza a sua camisa, coloca número, nome do seu pai, da sua namorada, da sua esposa, do seu esposo, enfim, dê de presente, compre para você. Fale lá com o Bruno, ele vai dar um desconto super legal para você. Fala com a gente aqui se for comprar, que nós enviamos para você o nosso cupom, o cupom FUT Diário. Tem um desconto bem legal lá na Aires Imports. Futebol voltou, alguns estaduais já estão voltando, alguns outros quase voltando. O Campeonato Brasileiro já tem data, Copa do Brasil já tem data para começar e terminar, e o futsal ainda não. O futsal ainda está engatinhando para ter a sua volta. Por que isso ainda não aconteceu? Poucas federações estaduais já anunciaram uma data para o seu retorno. A Confederação Brasileira de Futsal também ainda não definiu ainda direito a sua data de volta. Alguns clubes, clubes grandes, importantes do futsal voltaram recentemente, alguns outros ainda nem voltaram, O Pato Futsal, que é atual bicampeão da liga, voltou apenas na semana passada, voltou a treinar, fez todos os testes devidamente. E a gente vem perguntar aqui por que, o futsal ainda está engatinhando, o futsal ainda não voltou, como já voltou o futebol, Eu vou levantar 3 pontos aqui que eu acho que são os principais pontos. Pode haver mais alguns, vocês deixem aí nos comentários. Para mim são 3 pontos principais. E aí o primeiro ponto a ser debatido é contratos de TV. Por que contratos de TV? Os clubes de futebol, eles possuem contratos de TV com emissoras de televisão para determinados campeonatos. Por exemplo, Campeonato Paulista, a Globo detém os direitos da TV aberta, fechada e pay-per-view. Assim como o Campeonato Brasileiro, a Globo e a Turner têm os direitos. E aí na TV aberta passa na Globo, na TV fechada é dividido entre Sport TV e Sport Interativo. E TV pay-per-view é da Globo também, que tem os canais Premier. Isso é muito raro de acontecer no futsal. Por exemplo, até o ano passado a Liga Futsal ela passava no Sport TV. Esse ano, a partir desse ano, a Liga Nacional de Futsal ela vai criar um streaming que vai ter seu aplicativo próprio para passar todos os jogos da liga. Isso não acontecia, mas esse ano vai acontecer. Porém, ainda é um contrato muito frágil, ainda é um contrato que depende das assinaturas dos clubes, dos torcedores. Cada torcedor vai poder ajudar seu clube. Lá tem 2 pacotes diferentes, um de R$150 e um de R$75. Porém, é uma coisa ainda muito frágil, não é um contrato fixo, um contrato de longa duração como é no futebol. Por exemplo, o contrato do futebol do Campeonato Brasileiro ele é de alguns anos e tem um valor fixo, um valor já certo. Os clubes já sabem quanto vão receber da emissora, o que não acontece com esse contrato novo que vai começar a valer esse ano na Liga Futsal. Outro fator é o calendário. No futebol, os clubes têm campeonato estadual, em alguns casos campeonato regional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores ou Sul-Americana, e ainda talvez Mundial de Clubes, quando um clube brasileiro se classifica. E no futsal é um pouco mais deficitário, tem a Liga Nacional
tem um campeonato estadual, às vezes Copa do Brasil e Taça Brasil, mas são jogos que, por exemplo, a Taça Brasil ele é disputado em uma semana em uma sede única e acaba. Copa do Brasil é também bem mais curta. A Liga Nacional é o único campeonato que dá um calendário recheado e um calendário com um número grande de jogos. Porém, é uma competição. Uma competição que dá esse lastro, que dá essa garantia para os clubes. E aí os clubes não têm não tem um calendário apertado, não tem aquela pressa de voltar, não tem ninguém pressionando para poder ser realizados os jogos e fica aquela coisa um pouco mais solta, um pouco mais maleável, que como é diferente do futebol. No futebol tinha uma discussão muito grande por que voltar, por que se antecipar, porque tinha estadual, no caso do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste, Copa Verde, e aí ficava como é que vai terminar, como é que vai fazer para terminar o Campeonato Pernambucano, como é que vai conciliar com a Copa do Nordeste e para terminar antes do Campeonato Brasileiro, como é que vai fazer, e se um clube tal for para uma competição internacional, e a Sul-Americana, e a Copa do Brasil, e aí tornou-se uma pressão maior no futebol para que se fosse antecipada a volta. Por conta disso, o calendário do futebol sendo mais recheado, se fez uma pressão maior nos clubes, federações, confederações, para que tivesse uma volta antecipada, o que não acontece com o futsal. A maioria dos clubes, do futsal só tem uma ou duas, no máximo 3 competições, só que elas são mais achatadas, como é o caso da Taça Brasil, uma competição que dura uma semana em uma sede única. A Liga Nacional é que é um campeonato maior, só que são apenas 20 clubes disputando. Não tem em todos os estados, não tem vários clubes pressionando as federações para que comecem logo as competições para poderem voltar. E aí, como são apenas 20 clubes que participam da Liga Nacional, os outros clubes dos outros estados que não participam da Liga não estão assim tão apressados, porque tem um calendário ainda, tem um resto de ano que dá para terminar suas 1, 2, no máximo 3 competições que eles têm até o final do ano. Um terceiro motivo é a mídia. O futsal tem um apelo muito pequeno, quase nulo na mídia. Você não tem nenhuma programação específica do futsal, não tem nenhum programa específico para falar de futsal, não tem nos programas esportivos ou de futebol, não tem nenhum momento para se falar do futsal. Mostra às vezes, raramente, gols, mostra uma outra entrevista, uma matéria, uma coisa muito pequena que, se for dimensionar, se for colocar em porcentagem, dá menos de 1% da programação. Então não tem ninguém pressionando, não tem ninguém mostrando futsal, não tem ninguém falando do futsal, não tem nenhuma emissora grande comentando sobre isso, falando sobre isso, gerando interesse e engajamento nas pessoas, nas torcidas, nos dirigentes, para que se volte, para que se tenha volta apressada. E aí respinga nos clubes que ficam sem calendário, ficam sem renda, ficam com seus jogadores desempregados, porque a maioria dos jogadores de futsal não são profissionalizados, não tem contratos longos e duradouros e também seguros com os clubes, e aí respinga nesses clubes pequenos. Se falarmos daqueles 20 clubes lá da Liga Nacional, fica um pouco melhor a situação, porque esses clubes têm um calendário um pouco mais organizado, eles têm contratos mais organizados também com seus jogadores, e esses jogadores têm uma segurança muito maior. Quando nós pegamos clubes pequenos, clubes do interior, clubes que não participam da Liga Nacional, aí a situação fica muito mais complicada. Esses clubes estão muito deficitários, jogadores desempregados, sem ter condições de alimentar suas famílias, de ter suas condições ideais, e aí fica muito complicado. Então a gente tem que começar a discutir também a volta do futsal. Algumas federações já marcaram datas, o Campeonato Paranaense já tem data para voltar, o Campeonato Pernambucano já está ainda engateando, mas já tem também alguns passos, já está se falando de protocolos
por conta do Covid, e aí a gente tem que, principalmente as federações maiores de estados mais importantes no futsal, começar a organizar e pensar numa volta, porque esses jogadores, principalmente de clubes menores e menos expressivos, eles estão com muitas dificuldades, principalmente financeiras. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse e outros vídeos aqui do nosso canal, dê sugestões de outros temas e comente sobre o que você achou desse vídeo aqui de futsal. Quer que tenha mais vídeos falando de futsal aqui no canal? Se tiver, vai ser um prazer, porque eu gosto muito desse esporte. Valeu!